Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Nós estamos em uma série de mensagens, e essa é a 7ª mensagem dessa série, na qual nós falamos sobre o mindset cristão, ou o modo de pensar dos cristãos. Nós estamos olhando para as Escrituras, em particular, o livro de Paulo aos Romanos, e a literatura de Paulo de uma maneira geral, para tentar entender ou responder a pergunta como é que nós podemos ter um modo de pensar que seja genuinamente cristão. Nós somos afetados e convidados todos os dias a pensar a respeito de coisas e a pensar sobre o modo das coisas, sobre o funcionamento das coisas, mas nós gostaríamos de ter uma visão e uma perspectiva cristã sobre como nós vamos pensar sobre a vida, em particular, sobre as nossas fraquezas. E nós aprendemos que existem modos de pensar desse mundo que nós precisamos abandonar. E para fazer isso nós precisamos adotar um modo de pensar que seja marcado pelo Evangelho. Quando nós falamos sobre um mindset que seja genuinamente cristão, nós dissemos que o nosso ponto de partida é o Evangelho de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus veio e morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. E que o nosso pecado, uma vez pago, as nossas disfunções agora estão resolvidas em Cristo Jesus. Nós entendemos que com Cristo Jesus nós morremos. E nós entendemos que em Cristo Jesus, a nossa vida marcada pelo pecado também morreu com Ele. E nós entendemos que tudo o que nós precisamos para a salvação e para uma vida que seja ordenada de acordo com aquilo que Deus espera de nós, nos foi concedido em Cristo Jesus. Por um outro lado, nós sabemos que a nossa vida, apesar de tudo, nem sempre é assim. Embora Cristo nos tenha oferecido tudo o que nós precisamos para a salvação e para a vida, nós sabemos que nós ainda enfrentamos os nossos dilemas com os nossos pecados, com as nossas disfunções. E baseado nisso, nós percebemos que nós não podemos ter somente uma mentalidade do Evangelho, nós precisamos ter um modo de pensar que seja marcado pelo Espírito de Deus. Nós observamos Paulo olhando para a sua própria experiência, dizendo: aquilo que eu não quero fazer eu faço, o que eu não quero eu faço, o que eu gostaria eu não faço, mostrando a sua luta interior para viver uma vida que seja de acordo com a verdade de Deus. Mas ele também nos ensina que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, Ele nos concedeu o seu Espírito, e o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, opera em cada um de nós através do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida marcada por aquilo que importa a Deus, de tal forma que a nossa vida vai ser vivida de acordo com os valores e princípios de Cristo Jesus, quando nós passarmos a depender do poder do Espírito nas nossas vidas. A nossa luta contra o pecado tem, por um lado, a ordenança de fazer morrer o pecado, mas também tem o lembrete de que nós o faremos pelo poder do Espírito Santo. E que conhecer o Evangelho, no Evangelho em Cristo Jesus, nós sabemos que tudo o que precisamos para a nossa salvação nos é oferecido em Cristo Jesus, mas tudo o que é necessário para a nossa santificação nos é oferecido pelo Espírito Santo. E agora nós somos convidados a viver em comunidade. O Senhor Jesus Cristo nos comprou para si, e Ele fez de nós um povo que se une para adorá-lo, um povo que se une a servi-lo, um povo que se junta a servir uns aos outros, e um povo que estabelece um modo de vida que funciona como uma família, marcados por amor, marcados pelo serviço mútuo, marcados por tudo aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras. E Paulo diz que se nós quisermos levar uma vida de acordo com Deus, nós precisamos dessa mentalidade do Evangelho, marcada pelo poder do Espírito, mas para uma vida de comunidade. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não vamos viver o Evangelho secluídos em nossas casas. Nós somos povo de Deus, nós somos comunidade do Deus vivo. E o Deus que nos redimiu e deu o seu Espírito, deu também para nós uma comunidade, onde nós vamos servir uns aos outros. Onde as minhas lutas com os meus pecados são arguidas e exortadas pelos meus irmãos, a quem eu sirvo e exorto.
E essa mutualidade do corpo de Cristo é que faz que nós cresçamos em Cristo Jesus, que nós sejamos moldados por Cristo Jesus. Mas da mesma maneira que existem indivíduos que conhecem a salvação e não vivem a sua vida como salvos, existem comunidades que conhecem o Evangelho, que conhecem o poder do Espírito, mas que como comunidade ainda não vivem a experiência de uma comunidade da fé. E ainda assim apresentam o Evangelho, ainda assim dependem do Espírito, mas ainda não cresceram ou não amadureceram o suficiente para que como comunidade eles sejam reconhecidos como uma comunidade de Cristo Jesus. Por isso Paulo vai nos exortar que além de conhecer essa mentalidade do Evangelho, do Espírito e da comunidade, nós precisamos desenvolver o que ele vai chamar de mentalidade ou mindset de Cristo. Nós precisamos desenvolver como indivíduos e comunidade, nós precisamos desenvolver essas características que marcam uma comunidade verdadeiramente, genuinamente cristã. De uma comunidade que é marcada pelos valores do Evangelho, que é nutrida pelo poder do Espírito, mas que vive a realidade de uma família de Deus, povo separado, de sacerdotes, a partir do momento em que eles entendem que o modo de ver e viver a vida tem que passar pela mentalidade de Cristo Jesus. Se você lembra aquilo que nós já observamos algumas outras vezes nessa série, Paulo usa diferentes termos para descrever algo que chama muito a minha atenção. Ele descreve de uma maneira trinitária a mente de Deus. Ele descreve, por exemplo, em Romanos capítulo 8, é aquele que sonda os corações e conhece a mente do Espírito. Existe um modo de pensar, existe um modo de agir que é marcado pela mentalidade do Espírito. Quando ele fala sobre a história da salvação, e ele conta como Deus cumpre os seus propósitos através do seu plano soberano de salvar em Cristo Jesus gentios e judeus, ele termina dizendo: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Dizendo, esse Deus que arquitetou e planejou essa salvação, esse grande plano da redenção, ele é sábio. Ele é profundamente sábio, e ele pensou, ele estabeleceu esse plano, e ele realizou esse plano. Quem conheceu a sua mente? Citando Isaías, ele lembra, quem é que pode saber qual é a grandiosidade do pensamento desse Deus? Quem é que pode esgotar a sua sabedoria? Quem poderia criar um plano assim? Mas em 1 Coríntios, Paulo vai usar exatamente esse mesmo verso, citando o mesmo versículo do Antigo Testamento. E ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode instruí-lo? Querendo dizer, quem é que poderia se colocar no lugar de dizer para Deus o que Deus tem que fazer? Ou quem é que tem sabedoria suficiente para dizer para Deus quais são os princípios da sabedoria que ele deveria seguir? Mas Paulo responde essas perguntas de uma maneira muito interessante. Ele diz, nós temos, porém, a mente de Cristo. Esse Deus que é capaz de planejar, esse Deus que é capaz de arquitetar e realizar um plano de salvação marcado pela sua sabedoria, que tem uma mente que ninguém pode conhecer, que tem uma capacidade, uma sabedoria que ninguém pode extinguir, que ninguém pode estabelecer limites, ninguém pode dizer a sabedoria dele começa aqui e termina ali. Não existe limites para a sabedoria desse Deus. Mas Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Paulo parece estar usando o conceito da mente, do modo de pensar, no modo de realizar as coisas, para descrever algo que nós já temos na salvação. Algo que nós ganhamos em Cristo Jesus. Além do Evangelho, além do poder do Espírito, além de uma comunidade de santos, nós temos a possibilidade de viver de acordo com o modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo define essa mente de Cristo aqui? Não, ele não define. Ele afirma, nós temos. O único lugar em toda a literatura de Paulo em que ele define a mente de Cristo Jesus, ele define a mente de Cristo Jesus no contexto dos relacionamentos da comunidade.
Ele vai dizer em Filipenses: você não deve pensar em você mesmo, você não deve ter um modo de pensar que só considere a você mesmo. E ele diz: você tem que ter um modo de pensar que seja o mesmo de Cristo Jesus. Você tem que pensar como Ele, você tem que sentir como Ele. E quando ele descreve a mente de Cristo, ele descreve um dos mais importantes elementos da vida comunitária da igreja. Esse modelo de modo de pensar de Jesus é o que nós devemos adotar se nós quisermos ter uma comunidade que seja marcada pela mente de Cristo. Observe o que Paulo diz a respeito de Jesus Cristo. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Embora Jesus Cristo estivesse na posição de maior honra, embora Jesus Cristo fosse Deus, coeterno com ele, embora ele fosse antes de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, embora ele tivesse poder e grandeza, sendo Deus como Deus é, Paulo diz, ele não entendeu que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Mas ele continua dizendo, ele se esvaziou a si mesmo, ele abriu mão do seu lugar de glória, ele abriu mão do exercício pleno dos seus atributos, ele abriu mão da sua igualdade com Deus. Mas ele vem para ser servo. Aquele que tinha o maior status, aquele que tinha a maior posição, quando ele veio até nós, ele se fez como aquele que não tem status, como aquele que não tem valor. A mente de Cristo é, embora ele fosse o maior de todos e exaltado acima de todas as coisas, quando ele veio até nós, ele se fez servo, ele se faz semelhante aos homens, ele é encontrado em forma humana e observe, ele humilhou a si mesmo e ele foi obediente até a morte. Quando Paulo define a mente de Cristo Jesus, ele define alguém que, tendo o maior status possível, realizou o maior serviço de todos. Ele se fez servo, ele se fez obediente, fiel, e ele encarou a sua missão até a morte. Quando Paulo descreve o modo de pensar de Cristo Jesus, ele estabelece alguém que não tem preocupações com posições. Ele descreve alguém que não tem problema de se fazer humilhado, que não tem problema de servir ao outro, que não tem problema de se doar pelo bem do outro. É nesse contexto que Paulo ensina, não sejam partidários, não façam coisas por partidarismo. Paulo está usando esse exemplo de Cristo Jesus para demonstrar que a mente de Cristo é o melhor remédio para igrejas divididas. Pessoas que dividem a comunidade por status social, pessoas que dividem a igreja por região, pessoas que dividem a igreja por opiniões secundárias. Paulo está dizendo, a mentalidade de Cristo faz com que todos nós entendamos a nós mesmos como servos, como Ele foi, obedientes como Ele foi, prontos a morrer como Ele morreu. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós focamos no que realmente importa. E nós conseguimos definir o que é secundário diante da grandeza do Evangelho, diante da grandeza da nossa missão como igreja, diante da grandeza da nossa comunidade. Imagina se nós tivéssemos a mentalidade de servir uns aos outros no modelo de Cristo Jesus. Se nós nos fizéssemos servos uns dos outros. Se nós não tratássemos com diferença quem tem mais porque tem mais ou quem tem menos porque tem menos. Imagina se nós não precisássemos ter que avaliar pessoas pelo carro que elas dirigem, o lugar onde elas moram ou o tipo de trabalho que elas têm. Imagina se a comunidade de Cristo Jesus fosse marcada por um genuíno desejo de ser como Cristo Jesus. E servir como Cristo Jesus. E se doar como Cristo Jesus. Porque a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo, o mindset dele, é um mindset de doação, de entrega para a glória de Deus.
O modo de Jesus Cristo pensar tem que ser o mesmo que nós vamos adotar. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito interessante. Paulo, quando ele descreve a mente de Cristo em 1 Coríntios, ele não diz que cada um de nós deveria ter. Ele não diz que nós, como indivíduos, deveríamos olhar para o exemplo de Cristo e encontrar um modo de pensar que fosse suficiente para nós. Não, ele está dizendo, nós temos. Nós, a nossa comunidade, nós temos. A mente de Cristo não é coisa que indivíduos devem desenvolver. A mente de Cristo é aquilo que a comunidade deve desenvolver. A abordagem de Paulo não é somente que cada um de nós aprenda com Cristo, mas que a nossa comunidade seja marcada pelos ensinos de Cristo, que a nossa comunidade seja marcada pela doação de Cristo, que a nossa comunidade seja marcada pela entrega de Cristo Jesus, para que a nossa comunidade reflita o modo de pensar de Cristo Jesus, que nós sejamos servos uns dos outros, porque o modo de pensar de Cristo é o modo de fazer uma comunidade viver o Evangelho no poder do Espírito. E da mesma maneira que existem indivíduos que lutam com os seus pecados, existem comunidades que lutam com os seus pecados. E a igreja de Corinto era uma igreja marcada por problemas. Era uma igreja marcada por deficiências e disfunções terríveis. Era uma igreja que precisava entender o modo de pensar de Cristo Jesus, para que pudesse viver como comunidade de Cristo Jesus. E para descrever essa mente de Cristo apresentada aqui, Paulo vai apresentar dois conceitos muito importantes, que fazem toda a diferença no modo como ele ensina sobre a comunidade de Cristo Jesus. A primeira dessas informações que ele vai apresentar é que existe sabedoria no Evangelho. Paulo vai voltar os olhos daquela comunidade, cheia de defeito e disfunção, de volta para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Ele vai voltar os olhos daquela comunidade para o Evangelho. Mas observe quantas vezes o nosso Senhor vai falar sobre a sabedoria que é derivada desse Evangelho. Observe comigo, ele diz o seguinte: pois Deus não me enviou para batizar, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras da sabedoria humana. Paulo sabia que a sua missão, o seu ministério, a sua função era pregar o Evangelho. Mas ele não o faria a partir de uma retórica sofisticada. Ele não queria ser avaliado pelos padrões de retórica dos gregos. Ele não queria ser avaliado pelo tipo de fala que ele tem. O que Paulo está dizendo é: eu vou pregar a mensagem que eu recebi, e eu não vou fazer isso nos padrões de vocês. Eu não vou seguir o padrão da sociedade de vocês para fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou ensinar de acordo com a sabedoria dos homens. Existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é de Deus e uma sabedoria que é desse mundo. A minha missão é segundo a sabedoria de Deus. E por ensinar de acordo com a sabedoria de Deus, ele sabia que o que ele ia falar era loucura. Observa como ele completa: a mensagem da cruz é loucura. Ele sabia disso. Falar sobre o Evangelho entre gregos, como o povo de Corinto, ele sabia que aquilo era loucura. Ele está falando que o Deus que está acima de todas as coisas veio para morrer numa cruz como um criminoso. Isso é loucura. Isso não é poder. Isso não é grandeza. Essa mensagem não parece sábia aos olhos desse mundo. Paulo sabe disso. Mas ele diz: para os que estão perecendo, essa mensagem é loucura, mas para nós é poder de Deus. É um outro patamar. É uma outra métrica. É um outro propósito. Ele vai ensinar não de acordo com a sabedoria desse mundo, mas de acordo com o poder de Deus que ele encontra em Cristo Jesus. E ele continua: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Enquanto o mundo entende a mensagem do Evangelho como loucura, Paulo está dizendo: os grandes sábios da nossa geração, os grandes intelectuais do nosso mundo, eles estão enlouquecidos. Quando você para analisar os argumentos,
as conversas, as ideias que nós vemos apresentadas pela academia, pela erudição dos nossos dias, nós questionamos: será isso mesmo a sabedoria? Será que é isso mesmo que representa o que é prudente e sábio? Será que é isso que determina o que é correto? Perspectiva de Paulo. Enquanto ensinando aos coríntios, ele disse: a sabedoria desse mundo é loucura. Paulo sabe que ensina uma mensagem contracultural. Paulo sabe que ensina sobre um evangelho, uma mensagem de Cristo Jesus, que é contrária às expectativas das pessoas, que é diferente das perspectivas das pessoas. Mas ele sabe onde está a verdadeira sabedoria. Ele sabe onde está a verdadeira sabedoria. E ele é capaz de dizer: o sábio, o erudito, o questionador, eles estão enlouquecidos. Mas observa qual é a mensagem de Paulo nesse contexto. Ele diz: na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sua própria sabedoria. O mundo tal como está não pode conhecer a Deus através da sabedoria que tem. O modo de pensar desse mundo, o modo de definir os valores desse mundo, o modo de definir a verdade desse mundo é incapaz de fazer Deus conhecido. Paulo já via isso naqueles dias, nós vemos isso nos nossos dias. O que nós vemos é uma produção que tem crescido a passos largos contra qualquer coisa que seja relacionada ao Evangelho, contra qualquer coisa que seja relacionada a Deus. E a sabedoria desse mundo, nesses moldes, não pode conhecer a Deus. Então, como Deus responde? Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ele sabe que a pregação é loucura, mas ele sabe que esse é o instrumento que Deus usa para salvar. Deus usou a sua sabedoria para demonstrar na sua mensagem a verdadeira mensagem de salvação e apresentar nela a verdadeira sabedoria. Nos dias de Paulo, os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo que é crucificado, que é escândalo para um e é loucura para o outro. Mas ele conclui dizendo: mas para nós, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Cristo se tornou para Paulo o critério da sabedoria. E agora nós temos uma certa clareza sobre o que ele quer dizer quando fala sobre a mente de Cristo, que é marcada pela sabedoria de Cristo, que é a evidência da sabedoria de Deus. A ênfase de Paulo nesse texto ao fazer a igreja de Corinto voltar aos olhos para o Evangelho é porque eles precisavam relembrar da sabedoria que residia ali. Talvez estivessem fascinados pela sabedoria desse mundo. Talvez estivessem fascinados pelas ideologias desse mundo. Talvez estivessem fascinados pela erudição grega em Corinto. Eles precisavam lembrar que a verdadeira sabedoria vem do Evangelho em Cristo Jesus. Cristo é poder de Deus. Mas ele não diz somente que existe sabedoria em Cristo Jesus. Ele diz também que existe uma sabedoria que é dada pelo Espírito. Quando ele fala no capítulo seguinte, ele diz: meus irmãos, quando eu estive com vocês, observe, eu não fui com discurso eloquente, nem com sabedoria para informar sobre os mistérios de Deus, pois eu não decidi saber nada em vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O objetivo do apóstolo Paulo, no seu ministério, não era a sabedoria desse mundo, não era a linguagem de sabedoria desse mundo, não era realizar o seu trabalho nos moldes da erudição desse mundo. Ele queria apresentar a Cristo Jesus e Cristo crucificado. Esse era o seu ministério. E a sua mensagem, como ele mesmo descreve, não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito. Paulo vai dizer que o que ele falou ali, o que ele fez ali, é marcado pelo poder do Espírito. Da mesma maneira que Cristo é para nós poder de Deus, Paulo está dizendo para nós, o Espírito é o poder de Deus.
E ele está demonstrando a importância do poder desse Espírito. E a razão pela qual Paulo usa ou funciona desse modo, ele explica. O propósito dele era que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando ele inicia o trabalho de plantar uma igreja na cidade de Corinto, a sua missão é ensinar nada além de Cristo Jesus, pregar a Cristo Jesus, não usar de nenhum outro subterfúgio, para que a fé das pessoas não fosse fundamentada em qualquer outra coisa que não o poder de Deus. Paulo está traçando uma linha muito clara entre a sabedoria desse mundo e a sabedoria do Evangelho e a sabedoria produzida pelo Espírito. Paulo está traçando uma diferença, porque, ao que parece, aquela comunidade não conseguia entender a diferença entre os dois. Mas olha só como ele fala sobre o seu ministério. Nós falamos de sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria dessa era. Existe uma sabedoria que serve para quem é maduro. Existe uma sabedoria para quem cresce com Cristo. Existe uma sabedoria que Paulo divide com as pessoas a quem ele ministra, que não é marcada pela sabedoria dessa era, que não é marcada pelos poderosos, porque os poderosos, se tivessem conhecimento, eles não teriam sacrificado a Cristo Jesus. Eles muito provavelmente não entenderam o poder de Deus, não entenderam a sabedoria divina. Mas pelo contrário, Paulo vai dizer, nós falamos da sabedoria de Deus, no mistério que estava oculto, Cristo Jesus, que Deus preordenou desde o princípio para a nossa glória. Ele falou sobre uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que é distinta desse mundo, um propósito de ensinar aqueles que crescem em Cristo Jesus, dividindo essa sabedoria com pessoas que são maduras. Essa sabedoria que foi revelada a nós por meio do Espírito, porque agora o Espírito revela a sabedoria de Deus. Da mesma maneira que o Evangelho revela a sabedoria de Deus para a salvação, o Espírito revela a sabedoria de Deus para a vida do cristão. Paulo volta nos mesmos lugares em 1 Coríntios que ele visita em Romanos. É o modo de pensar do Evangelho, é o modo de pensar do Espírito. Mas em 1 Coríntios ele está focando na sabedoria que vem do Evangelho, na sabedoria que vem do Espírito. Observe como ele continua. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas um Espírito que procede de Deus. Qual é o objetivo? Para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Através da sabedoria do Evangelho, através da sabedoria do Espírito, nós vamos entender aquilo que Deus já deu para nós gratuitamente. Esse é a proposta de Paulo, que aquela comunidade entenda que para viver como comunidade, ela precisa de uma sabedoria que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo, que não é encontrada nos sábios dessa era, que não é encontrada na academia dos nossos dias. É uma sabedoria que vem de Deus e é manifesta em Cristo Jesus. É uma sabedoria que vem de Deus e é manifesta através do seu Espírito. E o objetivo é que aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que vivem de acordo com o Espírito, possam entender o que Deus quer. Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse o que Deus tem para eles. E é por isso que ele diz, nós falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. A loucura do Evangelho e o ensino da igreja são dadas por Deus, são oferecidas por Cristo, são dadas pelo Espírito. O ensino de Paulo é marcado por um ensino que vem do próprio Espírito. Ele diz, nós interpretamos verdades espirituais com aqueles que são espirituais. Ele apresenta a verdade de Deus como uma verdade que é espiritual, que é apresentada pelo Espírito, que é revelada pelo Espírito, que é interpretada pelo Espírito, que é ensinada pelo Espírito. E aí ele diz, porque o homem espiritual, ele vai discernir todas essas coisas. O homem que é verdadeiramente marcado, pelas coisas do Espírito, ele vai entender e vai saber discernir essas coisas.
E o homem do Espírito aqui não é o indivíduo masculino. É o ser humano que é marcado pelo Espírito, salvo por Cristo Jesus, redimido por Ele, selado pelo Espírito, vivendo uma vida de comunidade. Esse é o indivíduo, o ser humano maduro, espiritualmente maduro. Paulo não está falando de pessoas que saibam tomar boas decisões morais. Paulo não está falando somente de pessoas que conheçam a lei de Deus. Paulo está falando de pessoas que sabem interpretar a realidade de hoje baseado nas verdades de Deus. Que sabem olhar para o mundo lá fora e entender onde está a sabedoria do mundo. Saber onde está a sabedoria de Deus. E entender a diferença entre elas. Eu me lembro que, quando adolescente em casa, eu ouvia o meu pai falar sobre a loucura que estava vivendo o mundo. E eu ouvia falar sobre coisas que eu não entendia. Ele apontava para eventos e situações e dizia: está vendo isso, meu filho? Isso aqui é evidência da falta de Deus. E na minha adolescência eu olhava para o meu pai e falava: ingênuo. Se o problema fosse falta de Deus, a gente via esse problema em todo lugar. Ninguém gosta de Jesus nessa vida. Mas porque era infantil, imaturo, era incapaz de perceber o como a sabedoria desse mundo estava distante da sabedoria de Deus. Todos vocês que são pais, especialmente vocês que têm filhos mais crescidos, vocês sabem disso. Vocês percebem coisas que os seus filhos são incapazes de perceber. Vocês veem perigos que seus filhos são incapazes de perceber. E a razão é que você, sendo mais experimentado nessa vida, e alguns de vocês mais velhos, outros bem mais velhos, vocês já viram muitas coisas que os mais novos não conseguiram enxergar. Paulo está dizendo que esse tipo de experiência acontece dentro da igreja. Pessoas que são experimentadas na vida com Deus, pessoas que são experimentadas através do poder do Espírito, pessoas que são verdadeiramente experimentadas na maturidade cristã, eles são como esse homem espiritual. Ele consegue discernir todas as coisas. Ele consegue entender onde estão os problemas. Em outras palavras, quando Paulo diz que a mente de Cristo é um valor da comunidade, e ele diz que é um valor mediado pela sabedoria que ele encontra no Evangelho, e pela sabedoria que ele encontra no Espírito Santo, para produzir uma igreja que seja verdadeiramente madura, Paulo está dizendo para nós o seguinte: se nós quisermos ser uma igreja madura, nós precisaremos que homens e mulheres dessa comunidade sejam de tal maneira marcadas pelo Espírito de Deus, que eles possam discernir onde está a sabedoria desse mundo e onde está a sabedoria de Deus. Porque não adianta ter uma igreja bem movimentada, não adianta ser uma comunidade grande. Nós precisamos aprender a discernir as coisas como Deus nos ensina. Nós precisamos entender onde está a verdade de Deus e onde está a mentira. Porque assim nós vamos crescer como uma comunidade que é madura, que é saudável. E para essa igreja de Corinto, Paulo relembra a sabedoria do Evangelho, e sabedoria que é mediada pelo Espírito, porque essa é uma igreja profundamente problemática. Uma das marcas dos problemas dessa comunidade é que essa comunidade era marcada por divisões. Essa era uma igreja que não tinha entendido a mentalidade de Cristo ainda. Eles não tinham entendido que eles tinham que servir uns aos outros, que eles tinham que se entregar uns aos outros. E porque eles não tinham entendido isso ainda, eles eram uma comunidade que viviam em constante divisão. Paulo vai descrevê-los da seguinte maneira: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Eles tinham um problema comunitário. Eles não sabiam viver como corpo de Cristo. Eles não sabiam ser família de Deus. Eles estavam divididos.
Mas observe como era a divisão naquela igreja. Quero dizer, cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O problema dessa comunidade é que eles encontravam nas pessoas o grande modelo do cristianismo. E eles faziam dessas pessoas a verdade de Deus para elas. E faziam da visão que eles tinham dessas pessoas o guia da sua vida. E eles transformavam servos de Deus em modelos para a comunidade. Esse tipo de divisão que acontece aqui, esse é o tipo de divisão que nós vemos o tempo inteiro. Nós vemos isso a todos os momentos. Os nomes mudaram, mas o vício da comunidade que está em divisão é o mesmo. Nós temos os nossos heróis, nós falamos que não temos papa, mas nós a vivemos como se tivéssemos. Nós elevamos líderes como se eles fossem referências da igreja. Eu sou da igreja do líder tal. Eu sou da igreja do presbítero tal. E nós transformamos esses homens que são servos de Deus em referências da verdade. E todos aqueles que não têm o mesmo líder que eu não convivo com essas pessoas. O modo da divisão dessa comunidade era sério, porque eles estavam dividindo aquilo que não pode ser dividido. Eles estavam fazendo diferença num lugar onde aquilo não podia fazer diferença. O problema deles era teológico. Paulo diz: está Cristo dividido? Se Cristo não está dividido, o corpo de Cristo também não pode estar. Se Cristo não foi mutilado, não foi segmentado, nós não podemos fazer o mesmo. O problema dessa comunidade é que eles não tinham entendido, não existe esse negócio de separação, não existe esse negócio de divisão na comunidade da fé. Essa era uma comunidade que lutava para ser uma comunidade madura, e na sua imaturidade, estava dividindo a comunidade, estava colocando divisões onde não deveria, porque eles não entendiam que da mesma maneira que Cristo não é dividido, a comunidade não pode ser. Paulo fala no início da sua carta, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus. Ela está em Corinto, mas a igreja é de Deus. Eles são santificados em Cristo Jesus para ser santos, mas observe, eles são santos juntamente com todos em toda parte invocam o nome do Senhor. O problema não era somente local, eles queriam dividir essa comunidade que está em todos os lugares. Em todos os lugares que invocam o Senhor Jesus. Faltava a sabedoria de Deus para esse povo. Eles não tinham entendido que o modo como eles estavam dividindo a igreja refletia a sabedoria desse mundo. A escola de Platão, a escola de Aristóteles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é a mesma divisão. Nos nossos dias nós vemos coisas similares. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Eu tenho essa filosofia de vida ou aquela filosofia de vida. E nós transformamos esses elementos profundamente secundários diante da grandeza do Evangelho e nós transformamos essas coisas nos nossos referenciais de verdade. E quando nós fazemos dessas coisas secundárias o nosso referencial de verdade, a nossa comunidade diminui. Só me relaciono com quem tem mesma visão política. Por quê? Porque quem define a minha comunidade são as minhas convicções políticas. Professar a mesma fé não é suficiente. Professar o mesmo Cristo não é suficiente. Nós invertemos as coisas. Nós dividimos a igreja. Nesse período em que nós passamos distantes, em que o cenário político do nosso país aqueceu de uma maneira que nós não tínhamos visto até aqui, nós vimos mais divisão de família, mais divisão de comunidade, mais divisão de relacionamento por assuntos secundários do que em qualquer outro momento da minha vida, pelo menos. Eu não tinha visto nada parecido com isso.
Famílias que são incapazes de partilharem uma cerimônia de Natal juntos, porque têm opiniões políticas distintas. Igrejas que não conseguem mais se reunir localmente, ter a experiência da vida comunitária da fé, porque têm perspectivas diferentes sobre a política. Onde está o seu Senhor? Quem é o dono da igreja? Quem é que faz a igreja crescer? Quem é que honra a igreja com seu sacrifício? Se você colocou no centro da sua comunidade de fé as suas preferências políticas, você rejeitou a Cristo Jesus. Você disse que o sacrifício que Ele tem não é importante para você, porque você não quer a comunidade de Cristo. Você quer a sua comunidade. Você quer a comunidade do seu político favorito. As divisões da igreja que nós vemos nos nossos dias é porque nós não temos sabedoria do Evangelho mais, porque nós não vivemos mais a sabedoria do Espírito, e nós dividimos o corpo de Cristo. Um outro modo de divisão que nós vemos nos nossos dias, nós dividimos a igreja por status social. Nós dividimos a igreja e criamos barreiras. Eu não vou me relacionar com pessoas de tal faixa. Às vezes o movimento não é objetivo, não é claro, não tem todas as palavras. Ninguém é tolo o suficiente para se levantar e dizer: eu não me misturo com essa gentalha. Mas você escuta nos comentários: essa igreja só tem riquinho. Fulano de tal comprou um carro novo. Na nossa imaturidade, nós não conseguimos mais celebrar com as pessoas. Nós não conseguimos mais nos alegrar com elas. Sim, ele está de carro novo, graças a Deus, ele recebeu um aumento. Estou feliz da vida por ele. Inveja e divisão é marca de imaturidade, de usar os padrões desse mundo, da sabedoria desse mundo, para avaliar o que está acontecendo dentro da igreja. Sempre que nós fizermos isso, nós estaremos colocando em segundo lugar o nosso Senhor. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Qual é a proposta de Paulo, então? Como é que Paulo propõe que aquela igreja dividida experimente unidade? Olha o apelo de Paulo: meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês, concordem uns com os outros, tenham o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo, vocês precisam falar as mesmas coisas. Vocês não podem permitir que a sabedoria desse mundo defina o que vocês vão falar. Vocês precisam da sabedoria do Evangelho e do Espírito, e vocês já têm. Mas ele diz: para que não haja divisão entre vocês. Se vocês querem diminuir e resolver os problemas das divisões, vocês precisam falar as mesmas coisas de acordo com a sabedoria. Mas observe, como que eles vão fazer isso? A fim de que todos estejam unidos em uma só mente e num só parecer. A unidade da igreja precisa que os cristãos que pertençam àquela comunidade tenham a mesma mente. E qual é a mente que você acha que Paulo tem em vista aqui? Se não aquela que ele já nos apresentou, a mente de Cristo. A solução para a divisão da igreja é a mente de Cristo. É a mentalidade de Cristo. As divisões são frutos da nossa imaturidade, são frutos do nosso pecado. A comunidade que vive esse tipo de divisão é uma divindade que não entendeu ainda a grandeza do Evangelho do Espírito. É um problema de imaturidade. Paulo vai falar objetivamente com os cristãos aqui. E ele vai dizer: o problema de vocês é que vocês são imaturos. Irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais. Ele falou: o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas com vocês eu não consigo falar assim. Com vocês eu não consigo falar desse modo. Por quê? Porque vocês não são espirituais, mas vocês são como carnais. Vocês são crianças.
Num mundo que celebra a juventude e que cada vez mais encontra sabedoria nos inexperientes, talvez alguém pensasse que ser chamado de criança fosse um elogio aqui. Mas não é. Nesse contexto, Paulo está chamando essa igreja uma igreja infantil. Não de uma maneira positiva, de uma maneira profundamente pejorativa. Essa igreja funciona como crianças. Qual eram as características dessa comunidade? Observa. Eu lhes dei leite, não alimento sólido. Eu nem pude dividir com vocês uma refeição espiritual. Na analogia de Paulo, era o leitinho. Não eram experientes o suficientes para ouvirem mais. Quando Paulo fala que ele ministra a mensagem do Evangelho, que ele fala que não falou com a sabedoria desse mundo, que ele não usou a sabedoria desse mundo, não é que ele não tenha sabedoria a oferecer. É que ele disse que aquela comunidade era incapaz, ela não estava preparada para isso ainda. Vocês não estavam em condições disso. Vocês não estão em condições porque vocês ainda são carnais. Qual é a marca da carnalidade que Paulo está vendo aqui? Dessa fraqueza latente dessa comunidade. Ele diz: existe inveja e existe divisão. Vocês são carnais e vocês estão agindo de acordo com esse mundo. Quando a igreja e a comunidade da fé se permite ser e pensar como pensa a sabedoria desse mundo, essa é uma igreja que vai ser imatura e carnal. Se nós não entendemos a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria desse mundo, nós seremos imaturos. Nós não vamos entender a profundidade da mensagem do Evangelho. E Paulo está dizendo que ele encontrou uma igreja com quem ele nem pôde falar sobre o assunto. O problema era a inveja. Por que a inveja é uma marca tão forte e tão latente da imaturidade? Porque o invejoso quer o que não tem e ressente quem tem. Seja um dom, seja um serviço, seja um trabalho, um carro, o que for. A inveja é a profunda manifestação da insatisfação com a soberania divina. A inveja é a demonstração de que, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria um trabalho muito melhor que Ele faz. Que eu daria para mim mesmo aquilo que eu mereço, porque eu me conheço muito bem. Na verdade, se Deus fosse prudente o suficiente, Ele usaria melhor o karma. Ele devolveria para pessoas do jeito que tem que devolver. Ele me recompensaria do jeito que eu preciso ser recompensado. A inveja é uma afronta à soberania de Deus. Um símbolo da imaturidade. De achar que nós podemos sentar no trono de Deus e dizer como é que Ele tem que funcionar. Ou de achar como que Deus tem que abençoar outras pessoas. A inveja é um veneno que corrói a igreja. E é o combustível que fomenta a divisão. E onde existe inveja e divisão, existe imaturidade em uma comunidade que esqueceu a sabedoria do Evangelho, que abandonou a sabedoria do Espírito e que está seguindo os padrões desse mundo. Se nós quisermos ter a mente de Cristo, nós precisaremos trabalhar para viver de acordo com o Evangelho, para viver de acordo com o poder do Espírito, para viver de acordo com o poder de Deus. Afinal de contas, quem era Apolo, quem era Paulo? Eles são servos. A divisão daquela igreja era marcada por lideranças que pareciam imponentes, mas que tinham tomado o lugar de Cristo Jesus. E Paulo coloca no lugar certo a perspectiva dessas pessoas. Eles são servos, de acordo com o ministério que Deus deu para eles. A mentalidade de Cristo Jesus é de ser servo. A mentalidade de Paulo era de ser servo. E ele sabia que ele era servo de acordo com o que Deus tinha dado para ele. A inveja de gostaria de estar lá naquele lugar e fazer aquilo não compete a uma igreja saudável. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus.
De modo que quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Unicamente Deus. Se existe algo de bom naquela comunidade, foi Deus que fez. Não são os instrumentos que Deus usa, mas o Deus que faz através dos seus instrumentos. Paulo era servo, Apolo era servo. Como nós vemos os nossos pastores no Brasil, eles são servos. São usados por Deus. Mas eles não servem para nós como referências de Cristo. Cristo é o nosso referencial. Eles são servos de Cristo, por melhores que sejam, por maiores que sejam. Eles são servos. Não importa se eles estão em todas as conferências. Não importa se eles estão em todos os vídeos do YouTube. Eles são servos. São servos de Cristo Jesus. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o marcador da nossa unidade. Cristo é o marcador da nossa comunidade. Nós somos servos de Cristo Jesus. Esse é o ministério que Deus deu para eles. Mas se existe crescimento, é graça de Deus. Se existe bons frutos, é graça de Deus. E nós, na nossa comunidade, se existe graça, se existe qualquer coisa positiva, é graça de Deus. Se existe crescimento na comunidade, é graça de Deus. Qual é a solução, então, que Paulo tem para essas divisões e para essa imaturidade? Ele diz, o que planta e o que rega, eles têm um propósito. Eles precisam entender que eles têm um único propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo. Eles são servos de Cristo. Paulo sabe disso. Paulo sabe que ele é servo. Paulo entende isso. Ele diz ainda, nós somos cooperadores de Deus. Eles estão trabalhando cada um ao seu modo, cada um no seu lugar. Com Deus, para a glória de Deus, o ministério que Ele deu, para a igreja dele. Mas quando Paulo olha para a comunidade, ele usa o mesmo princípio que ele usa para Paulo e para Apolo. O mesmo princípio que ele usa para o ministério apostólico dele e para o ministério de Apolo como cuidador daquela comunidade. Ele diz, esse é o propósito que nós devemos ter. Que os homens nos considerem como servos. Que as pessoas nos vejam como servos. A mentalidade de Cristo muda tudo. Ele mesmo, sendo Deus, se fez servo. Que as pessoas nos vejam como servos. Se nós quisermos experimentar uma comunidade que cresce de maneira madura e sadia, nós precisaremos adotar a mentalidade de Cristo. Sermos impelidos pela sabedoria que é do alto, manifesta no Evangelho e no poder do Espírito. Nós precisaremos discernir quais são as métricas que nós vamos avaliar. Crescimento. E que nós vamos avaliar a igreja. Mas como comunidade, nós precisaremos da mentalidade do servo, de Cristo Jesus, para vivermos como comunidade de Cristo Jesus. Essa não é a igreja do Marcelo. Essa não é a igreja dos líderes dessa comunidade. Essa é a comunidade de Cristo Jesus, que usa os seus filhos como servos e instrumentos de Deus. E tudo o que Deus espera desses servos e instrumentos é que eles sejam fiéis. Que eles sejam fiéis. Se nós quisermos ser uma igreja de fato marcada pelo Espírito de Cristo, nós precisaremos abandonar as divisões de acordo com esse mundo. Nós precisaremos servir como Cristo Jesus. Nós precisaremos da sabedoria do Evangelho, nós precisaremos da sabedoria do Espírito. Mas o que nós temos que ser é servos. Porque quando nós somos servos uns dos outros, não tem mais status. Nós somos todos servos. Quando nós somos servos, não existem líderes e papas, nós somos todos servos. Existe um Senhor,
Existe um Salvador. Existe um que é o centro da nossa unidade. Cristo Jesus, ninguém mais e nada mais. E quando nós aprendemos a viver, nós teremos entendido a mente de Cristo. Servo, obediente até a morte. Nós temos que ser servos fiéis como Cristo Jesus. A vida cristã não é para crianças. Crianças espirituais, pelo menos. A vida cristã é para quem quer sair do leite e crescer em maturidade e desfrutar da sabedoria de Deus. Nós não podemos aceitar nada aquém disso. De que nós somos povo de Deus, chamados para servir a Deus, para a glória de Deus. Isso nós somos só servos fiéis. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.